Estou feliz que nós temos a oportunidade agora de falarmos sobre o Ministério da Reconciliação e os desafios da pós-modernidade. Eu convido os irmãos para que possam, mesmo assentados, abram as vossas Bíblias na segunda carta que escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 19, irmãos. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém, irmãos? Glória a Jesus. O tema qual me foi solicitado é o Ministério da Reconciliação e os desafios da pós-modernidade. O nosso ministério, a igreja que assim possui, que é o Ministério da Reconciliação. E de acordo com o nosso tema, a pós-modernidade e os desafios que nós encontraremos para que nós possamos exercer este ministério de reconciliação. E para isso nós precisamos conceituar, e é necessário sempre conceituarmos para que nós possamos ter um bom entendimento daquilo que está no contexto da nossa sociedade, no contexto não somente da sociedade eclesiástica, mas também ela está envolta no contexto da nossa comunidade. Da nossa comunidade, eu digo, do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado e, por extensão, nós temos que falar até deste mundo. E pós-modernidade, irmão, é um conceito que representa toda a estrutura sociocultural desde o fim dos anos 80 até os dias atuais. Consiste no ambiente em que a sociedade pós-moderna está inserida, caracterizada pela globalização e domínio do sistema capitalista. Vários autores dividem a pós-modernidade em dois principais períodos. A primeira fase, ela teria acontecido no término da grande Segunda Guerra Mundial e desenvolvido até o declínio da União Soviética. É o fim da Guerra Fria. Esta é a primeira fase que nós conhecemos da sociedade pós-moderna. Então nós podemos ver que nós não estamos só em loco, nós não estamos somente dentro daquilo que nós conhecemos, nós estamos falando de um modo bem mais globalizado da pós-modernidade. E vai trazer reflexo para nós. A segunda fase, ela teve início no fim da década de 1980, com a quebra da bipolaridade vivida no mundo durante a Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, que é um fato histórico que nós conhecemos então, inaugurou-se então a pós-modernidade. Nós temos várias sequências, quando nós dividimos, não somente no contexto histórico, mas no contexto sociológico, as fases da história da humanidade. Então ela vem após a moderna, antes tivemos a média e consequentemente hoje nós estamos na pós-modernidade. E qual é a sua característica na qual nós precisamos assim observar e termos um bom entendimento, porque ela, no mundo geral, globalizado, ela vai trazer um reflexo na sua comunidade. Por mais que nós temos a nossa comunidade
no seu desenvolvimento. Nós estamos falando de uma sociedade globalizada, desde de países onde temos completamente países desenvolvidos, numa composição muito mais prática do que um país em desenvolvimento como o nosso país, que é o Brasil. Mas a sua característica pós-modernidade, ela não vai mudar neste contexto, ela continua sendo. E o seu reflexo nós conseguimos captar, nós conseguimos ter essa observância, nós conseguimos ter esta condição de análise. E qual é? É pela ruptura com os ideais iluministas que eram defendidas na era moderna. A era moderna, ela inaugurou-se a partir do século XV, século XVI, XVII, XVIII e XIX, quando nós temos o iluminismo, não só como filosofia, mas também como uma questão social, que nós sabemos que partiu-se do princípio onde que o homem passou a ser o centro das atenções globalizado do mundo. O homem passou, a razão, ela começa a ter maior evidência. Nós vamos ver que durante esta era moderna, com os sonhos utópicos da construção de uma sociedade perfeita, com base em princípios tidos como verdadeiros e único, ênfase para, e quais são essas ênfases? Substituição do pensamento coletivo, emersão do sentimento de individualismo, representado pelo narcisismo, hedonismo e consumismo. Então, a sociedade pós-moderna, ela tem esse reflexo dentro da composição da sociedade. Ela já não tem. Quando a idade moderna havia uma preocupação em que o desenvolvimento ele fosse de cunho coletivo, mas hoje na sociedade pós-moderna nós já não vemos isso. Há um individualismo, nós temos o narcisismo de uma forma acentuada, e nós temos hedonismo e um consumismo desvairado. Então, o que acontece? Há uma valorização de que nós chamamos assim, carpe diem, que quer dizer aqui e agora. O importante é agora, aqui, neste momento. E nós vamos ter também uma hiperrealidade. O que vai acontecer na sociedade pós-moderna? Há uma mistura do real com o imaginário. Há um conflito dentro do individualismo, porque há uma projeção que a individualidade em cada pessoa que participa da nossa sociedade pós-moderna, como nós participamos, e muitas das vezes nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque há uma hiperrealidade que se mistura a realidade, o real, com o imaginário, criacionismo, principalmente com o auxílio das tecnologias e ambiente online. Há essa perspectiva. E isso acontece, acarreta em quê? Acarreta em muitas pessoas em estado de depressão, em alguns momentos de loucura, e muito acentuado o suicídio, porque há um conflito da realidade e da utopia do imaginário. Outro aspecto que nós vamos encontrar na sociedade pós-moderna, há uma subjetividade. É tudo subjetivo. O que é? Nada é concreto e fixo. A ideia antes tida como verdadeira passa a ser interpretada apenas como mais uma no conjunto das hipóteses. Tudo é relatividade. Então nós temos essa composição na sociedade pós-moderna.
Outro aspecto, o multiculturalismo e pluralidade, que é o fruto da globalização e mistura entre características típicas de cada cultura. Há um conflito e muitas das vezes a classe dominante ele vai submergir sobre aquela e a cultura é afogada. Nós temos isso. Outro aspecto, fragmentação. O que é isto? Mistura e união de vários fragmentos de diferentes estilos, tendências, culturas e etc. Nós temos esta composição. Você não é somente um cidadão da sua comunidade local, mas você passa a ser um cidadão da globalização. Você passa a ser um homem globalizado, uma pessoa, uma mulher globalizada, e acaba as suas características ser fragmentadas. Começa a ter um conflito sobre este aspecto. Outra situação, há uma descentralização. Outro aspecto, banalização ou ausência de valores, princípios éticos, valores religiosos, acabam se sendo natural. E nós estamos vendo dentro da sociedade os princípios religiosos de algumas questões sendo de forma até grotesca, sendo questionados se realmente Deus ele quer e exige esse comportamento, o que é bíblico. Então nós temos que perceber que vai ter esta banalização de ausência de valores. E de repente, observa só, você tem dentro do seu seio familiar, aparentemente está tudo certo, mas há uma influência da globalização dos aparelhos tecnológicos e de repente tem uma variante de comportamento dentro do seu lar e você não consegue observar por que está acontecendo isso, por causa desta influência que está trazendo e este conhecimento está chegando de modo improvisado e atrapalhando o desenvolvimento. Então, acaba tendo esta ausência ou banalização de valores. Liberdade de expressão, não que você e eu não podemos falar, mas essa liberdade de expressão está exacerbada. Outro aspecto, o pensamento é fragmentado, ele não tem lógica no pensamento, ele não tem uma estrutura, ele é fragmentado de forma que ele não fica consistente. Outro aspecto, o individualismo é mais acerbado. As pessoas são individualistas e o que eles pensam se sobressai sobre todos os aspectos. E outro, a quebra de barreiras territoriais, culturais, por causa da globalização. E por último, o hedonismo. E nós sabemos muito bem que é o hedonismo, que é uma heresia, que nós vamos encontrar isso desde os tempos da igreja primitiva, que refere-se que Deus criou todas as coisas para o seu bel prazer. Então você pode viver e usufruir de tudo, porque Deus assim o crê. Então você pode viver a sua vida da melhor forma possível, prazerosa, sem nenhuma dificuldade na sua forma doutrinária ou até mesmo dentro daquilo que nós chamamos de valores éticos e morais. Não tem importância. O importante é que você viva o teu prazer.
porque Deus permitiu que você vivesse. Então, o relacionamento entre a pós-modernidade e a teoria crítica, o período tido de diversas ramificações políticas, as suas ideias anti-ideológicas, parece ter sido positivamente associadas com vários movimentos. Nós temos uma ênfase grande no movimento feminista, nos movimentos de igualdade racial e o a favor dos direitos dos homossexuais. A maioria das formas também do anarquismo do fim do século XX. Eles vieram com essa perspectiva sobre a pós-modernidade. Há uma gama de força crescente sobre estes aspectos. E as suas etapas históricas a caminho da pós-modernidade, nós temos, a partir do momento do marxismo teórico de Karl Marx, ainda no século XVIII, que deu origem ao materialismo, a ideia que a religião ela domina para que a classe dominante possa exercer a sua autoridade e o seu governo. Depois nós temos como consequência o marxismo na prática, tal como foi vivido na União Soviética, e, por último, a escola de Frankfurt, na Alemanha. Nós temos essa etapa histórica que abriu caminho para a pós-modernidade. Então, observa só que nós temos, de modo bem prático, de modo bem, assim, bem mais lacônico, bem mais curto, nós temos, então, um bom entendimento sobre a sociedade pós-modernidade. Nós sabemos, então, irmão, sobre o aspecto da reconciliação. A reconciliação é um processo que envolve resolução de conflitos e a restauração de relacionamentos. Se nós, a igreja do Aribiri, nós estamos como tema da reconciliação, nós sabemos agora que a reconciliação é uma resolução de conflitos e a restauração de relacionamentos. Ela está intrinsecamente ligada à ideia de restauração. Isto é, reconhecer os erros cometidos, pedir perdão, estar disposto a perdoar. Reconciliação não significa simplesmente esquecer o passado, não é isto, mas sim aprender com os erros e trabalhar para construir um futuro melhor. E nesta reconciliação nós temos benefícios. Qual é o benefício? Quais são? A paz com Deus, o perdão, a comunhão e a salvação. Então observa só que nós estamos andando em duas estradas que estão paralelas. Uma é o nosso ministério da reconciliação, que é adverso ao que a sociedade pós-moderna está nos trazendo. Então são duas estradas. Aparentemente, todas duas estão pavimentadas. São autoestradas colocadas lado a lado. Porém, a estrada da reconciliação, ela vai não finalizar, ela vai ter uma sequência. Mas a estrada da sociedade pós-moderna, ela tem um fim. Ela não tem uma sequência. Ela não está acabado o seu trecho. Ela não leva a lugar nenhum. Ela tem esta dificuldade. Então, a proposição maior do nosso tema é saber o quê? A necessidade e o desafio da reconciliação cristã em um mundo pós-moderno. O que nós teremos
de ênfase e de entendimento para que a nossa não ideia, porque reconciliação não é ideia, reconciliação é prática, reconciliação é atitude, reconciliação é você crer e você seguir, em detrimento a uma sociedade pós-moderna. Então, como eu, sendo cristão e com atitudes de reconciliação, uma atitude reconciliatória, estará diante desse desafio na sociedade pós-moderna. Aí eu preciso sim perguntar, questionar, como podemos, como cristão, cumprir o ministério da reconciliação em meio ao desafio da sociedade pós-moderna, porque nós estamos sendo questionados. Nós estamos sendo questionados o modo de viver, o modo de ser, e questiona até a nossa fé. Questionam-se sobre esta condição. Então, para responder essa pergunta, primeiro precisamos entender a essência do nosso ministério. A essência do nosso ministério de reconciliação com Deus, que nos confiou. Deus, Ele não só reconciliou consigo mesmo, mas nos deu a oportunidade de nós nos reconciliarmos com Ele. Olha só, quando nós vimos naquele momento aquela situação da crucificação de Jesus Cristo e a sua morte, o seu derramamento de sangue, ali está acontecendo Deus reconciliando consigo mesmo. Reconciliando quem? O mundo. E agora, a oportunidade que eu tenho de receber esta reconciliação, ele parte do princípio de que eu creio e reconheço que eu sou pecador. Então eu preciso ter esta condição. Eu defino o que é reconciliação. No contexto bíblico, é a restauração de um relacionamento quebrado. Qual foi o relacionamento quebrado? O primeiro homem, Adão, quebrou este relacionamento. E, consequentemente, como nós somos descendentes deste homem, nós herdamos. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 3, versículo 17, o Senhor disse assim: Adão, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, e por causa de ti, com dor, comerá delas todos os dias da tua vida. Esta é uma sentença condenatória. Primeiramente, veio para nós a mortalidade. Nós somos mortais. Nós temos um dia da data da nossa validade. Um dia nós expiraremos. Um dia nós não estaremos aqui. Um dia é data. Por quê? Porque nós herdamos esta mortalidade através de Adão. E nós herdamos outro aspecto deste pecado original pela sua desobediência, esta maldição sobre a terra. E nós só conseguimos, por mais que o homem pensa que ele por si só consegue o perdão, a dádiva de Deus, não consegue pelo seu esforço, somente através de Jesus Cristo, pelo sacrifício. Então nós conseguimos entender o que é reconciliação. E no aspecto que eu conheço, que Jesus Cristo morreu por mim, na cruz do Calvário, eu tenho 3 situações importantes para que eu possa desenvolver a reconciliação. E qual é? Primeira é a minha reconciliação pessoal. Eu não posso confessar a nada, não posso dizer que Deus é bom, se não for através do poder do Espírito Santo. Eu só dou glória a Deus, não é
por minha vontade própria, mas porque o Espírito Santo me motiva a fazer. Há uma reconciliação, e essa reconciliação com Deus foi a partir do momento em que, através da morte de Jesus na cruz, eu reconheci que eu sou pecador, eu herdei a natureza pecaminosa do primeiro homem, e por causa disso, o sangue derramado nos limpa deste mal. Consequentemente, mudamos imediatamente a vida do pecador. Imediatamente, instantaneamente, você sente um peso saindo de si próprio. Algo que estava sobre as suas costas. Nós temos uma reconciliação pessoal. Nós levantamos, nós conseguimos agora ter a oportunidade de estar de pé diante do Senhor através de Jesus Cristo. Nós temos agora o quê? Uma reconciliação pessoal. E o que está escrito na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, nos dá o entendimento desta questão. Ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque a minha carne agora está crucificada com Cristo, e eu estou morto. E sendo morto, a lei não me atinge. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos a lei, através de Moisés, ela nos mostra somente que somos pecadores. Porque qualquer um que tropeçar em qualquer ponto é condenado. Então não há escapatória, somente através do sangue de Jesus. Então nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, porque tudo se fez novo. Eu tenho uma nova jornada, eu tenho uma nova vida, eu tenho agora a oportunidade de conseguirmos dar o entendimento através da palavra do Senhor. Essa mudança, ela é de dentro para fora. Essa mudança, ela passa da seguinte forma: quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro e falou: Lázaro, vem para fora. Lázaro precisou caminhar. Quando Jesus se mostrou para nós, nós precisamos dar o primeiro passo para Ele e nos rendermos a Ele e confessarmos que somos pecadores, confessar o nosso pecado, nos humilharmos e nos rendermos pela sua graça. Então ela é de dentro para fora. Ela toca no divisor da alma e do espírito. Ela muda toda a minha atitude. Se eu era um homem mentiroso, não sou mais. Se eu era ladrão, não sou mais. Mudou! Automaticamente, eu começo agora a minha comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Dessa forma, se realmente você crê, sua vida foi transformada. Se você crê desta forma, tua vida é transformada. Você não ganhou na loteria, você não tem o melhor carro, você não tem a melhor casa, porque isto não é o mais importante no aspecto da salvação. Mas o que é mais importante é que a sua estrada da reconciliação, ela não tem fim, ela continua, porque nós iremos herdar a vida eterna. Uma reconciliação pessoal e vivendo a palavra de Deus. Outro aspecto que nós vamos começar a identificar é que existe uma comunidade eclesiástica nesta restauração. Nós começamos a percebermos que há pessoas do mesmo modo de pensamento, do mesmo modo de fé, do mesmo modo de vida. Por quê? Porque segue a palavra de Deus. Então esta pessoa segue a palavra de Deus, ele é meu irmão. Então eu começo a ter
uma reconciliação na comunidade. Esta congregação, ela está reconciliada com Deus. E é importante nós entendermos isto para que nós possamos observar os desafios que temos na pós-modernidade. Eu preciso fazer essa estrutura para desenvolver este desafio. E acontece o quê? Acontece que se nós começamos a ter um entendimento, da mesma forma como aquele homem sábio, aquele homem doutor da lei, que ele teve a oportunidade, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 27, que Jesus, ele vai dizer: se você ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, sentimentos, de toda a sua alma, de vida espiritual e de toda a tua força, de modo físico, e de todo o teu entendimento, você sabe, eu amo Jesus, eu não posso fazer isto. Isto não é permitido para mim, porque se eu fizer, eu não amo Jesus, eu não tenho parte com Ele. Paulo nos fala que este culto, o culto é racional, de bom entendimento. Por que eu não faço? Primeiro, porque não é permitido para mim. Segundo, porque eu amo Jesus, eu tenho lei. Eu vi uma pessoa dizer assim, falar assim, fez um comentário, porque nós temos muitas pessoas, e há essa pós-modernidade, um analfabetismo bíblico de tamanho, que a pessoa falou assim, ó, deu uma saudação e falou: Jesus é bom, porque Jesus aceita todo mundo, o diabo não. Você já pensou? Então, Jesus aceita todo mundo. Ele pensa, o evangelho é para todos, mas é transformador. Você precisa deixar que a palavra te regenere, porque ele é exclusivista, ele é seletivo. Não se engana, não se engana. Este evangelho que eu estou falando é um evangelho fruto da pós-modernidade, que quer abraçar todos. E isso é perigoso. Então, se nós amamos, nós estamos numa comunidade que tem o mesmo sentimento. Então, o cristão vai fazer o quê? Ele vive em paz com todos. Você vive em paz com todos? Tem alguns arranhões, mas você tem que viver em paz com todos. Faz parte do conflito da família. Mas nós vivemos em paz com todos, não é? Então nós seguimos a paz com todos, porque e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Da mesma forma como Paulo pediu a Filemon por Onésimo, seu escravo fujão, ele intercedeu, e essa intercessão, ele diz em Filemon, versículo 18, se te fez algum dano, ou te teve alguma coisa, põe isto na minha conta. Porque o cristão, ele não deve nada a ninguém, a não ser o amor. Se você está devendo amor a alguém, cuidado, você não tem um ministério da reconciliação. É tácito isso. Isso é uma verdade que está explícita. Por isso que nós andamos em comunhão e comunidade. E nós vamos ver a consequência disso na pós-modernidade, que são os desigrejados. Eu não vou naquela igreja porque eu não gosto do pastor, eu não gosto do irmão, eu não gosto da irmã. Na verdade, eu não gosto de nenhum. Eu fico aqui em casa, eu leio a Bíblia, eu oro. Quando eu ligo a televisão, está ceando, eu pego o pão e ceio e tomo o cálice. Você já viu isso? Está acontecendo isso. Isto, cuidado, é engano. Porque eu só vou saber que eu amo o meu irmão, aprender a amar, porque o Senhor nos ensina o amor como mandamento.
Você é obrigado a amar. Você tem que aprender a amar. Você tem que aprender a amar. Você tem que aprender. Você tem que me amar. Se você não me amar e eu não te amar, nós não vamos para o céu. Isso é verdade, irmão. É Bíblia. Então, esta reconciliação na comunidade nós conseguimos adquirir na cruz. E outro aspecto agora, ele não vai ficar somente no campo pessoal e da comunidade. Ele vai ficar preso também para o próximo. E quem é teu próximo? Aí nós temos uma incógnita. Quem é teu próximo? Quem é o próximo? Na parábola do bom samaritano, o doutor da lei, era de reconhecer quem é o seu próximo. Então Jesus, ele conta a sua parábola sobre aquele bom samaritano. O samaritano, e tinha um homem caído, veio o profeta, veio o sacerdote, veio o levita, e todos passaram. Por quê? Porque aquele homem é pecador e eu não posso tocar nele. Aí veio o samaritano, deu de comer. E ele perguntou. Jesus mostrou que a religiosidade não está preocupada em demonstrar a natureza reconciliatória de quem aceitou o Evangelho de Jesus. Pois o salvo não vê diferença na etnia, na cor, na condição social. Ele está pronto para ajudar o seu próximo. Quem é o próximo? Ele perguntou ao doutor da lei, o que usou de sua misericórdia. Então a misericórdia é algo que está dentro do nosso apetrecho de trabalho. É o nosso instrumento, a misericórdia do Senhor. Então todos temos que buscar o entendimento com todos. É conflituoso? É conflituoso, irmãos. Mas nós precisamos ter paz. Talvez o vizinho da direita, você não tem paz com ele, nem da esquerda, nem da frente, nem de trás. Tem que ter cuidado. Não é que você vai ser um camaleão, mas tem que ter postura e entendimento, porque somos sal e luz do mundo. Após compreendermos a essência do ministério da reconciliação, precisamos agora enfrentar os desafios que a pós-modernidade nos apresenta ao tentar viver e compartilhar esta mensagem. A sociedade pós-moderna nos chama de retrógrados. Somos retrógrados, somos indiferentes, não temos o amor de Deus porque nós apontamos. Não é nós que apontamos, é a palavra que aponta. E nós precisamos falar, porque se nós vermos o ímpio, ele indo para a sua condenação, para o seu mal, há uma obrigação nossa como cristão de dizer qual é o caminho certo. Ah, não fala assim não, porque você vai ofender. Não! Você precisa falar a verdade. E nós estamos tendo uma mordaça. Nós não podemos falar muitas coisas. E também quando nós vimos um que estava conosco e desviado, e se nós não falarmos com ele, o que vai acontecer? O Senhor vai requerer o sangue dos dois, da sua e da minha mão. Você já pensou? Você está diante do Senhor depois de concluída a sua etapa. O Senhor vai lembrar, você lembra no dia tal que você viu passar e você nem falou do meu amor? Abre a tua mão, porque o sangue dele está na tua mão. Está aqui na palavra de Deus. Não é, irmão presbítero Carindo? É uma preocupação. É uma preocupação. É essa a dificuldade. E quais são os desafios da pós-modernidade para o ministério da reconciliação? Nós temos o primeiro, o relativismo
e a busca da verdade absoluta. Nós temos o relativismo. A sociedade pós-moderna, ela produz o relativismo. Você está certo no seu pensamento, na sua ideia, e eu estou com um pensamento contraditório, afrontoso, eu também estou correto. Quem está correto? Todos estão, porque há uma necessidade do posicionamento político. É um posicionamento político. Você está certo. Da mesma forma, quando nós vimos um edifício onde que é de vidro e o espectro solar, ele aparece nas 7 cores do espectro solar, em cada andar, de 7 andares. Um olha que é lilás, outro fala que é amarelo, outro fala que o dia é vermelho, outro que... Não há condição. Há um pensamento, e o relativismo nos dá, porque o relativismo é uma perspectiva filosófica que sustenta que os conceitos de verdade e moralidade não são absolutos, mas sim dependentes de quê? De contextos culturais, históricos ou individuais. Em termos acadêmicos, o que nós dizemos? O relativismo propõe que o conhecimento e os valores éticos variam conforme a sociedade, a cultura ou a situação específica, rejeitando a ideia de verdades universais ou normas morais objetivas. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela é aqui no Brasil, como na Índia, como no Japão, como no Paraguai, como na Argentina, como em qualquer lugar do mundo, irmão. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Você vai tentar convencer a pessoa? Você vai brigar? Que a pessoa pensa diferente? Não é o nosso propósito. Porque não é essa função nossa. A função nossa é pregar a verdade. O convencimento é de quem a função? Do Espírito Santo. Mas se você não prega, como é que ele vai convencer? Como é que ele vai convencer? Você não prega porque você tem medo de ofender. Eu não vou falar porque vai ofender. Eu não vou falar porque eu vou ter represália. Os discípulos, antes da crucificação de Jesus Cristo, até mesmo no dia da sua crucificação, do seu julgamento, eles ficaram com medo de aproximar-se de Jesus. Pedro e João olhava de longe. Pedro, quando falava, você não é também um daqueles? Eu, hein? Que é isso? Eu conheço não. Parafraseando. Mas depois da ressurreição, quando eles estavam ali no templo, o Sinédrio chamou a todos, e eles foram diante de Caifás e Anás, e perguntaram e questionaram. Pedro falou: o que nós devemos fazer é obedecer a homens ou a Deus? Mudou a figura, né? Então nós temos que ter conscientização que nós obedecemos a Deus. Nós não falamos de modo que ofende, mas nós falamos a verdade explícita sobre este aspecto. Por quê? Porque nós precisamos combater o relativismo. Precisamos combater este relativismo. E este relativismo, há um conflito na explanação, pelo que, não aceitando a verdade absoluta, nós não condenamos. Mas eu tenho um relato bíblico, um relato de uma igreja em São Paulo, que receberam na verdade não é casal, que nós não colocamos, mas havia um relacionamento homoafetivo de 2 mulheres. Eles começaram a visitar a igreja. Ninguém
tratou com indiferente, sabia que tinha um relacionamento. E eles permaneceram ali na igreja durante um período de 4 anos visitando a igreja, até que um belo dia, uma dessas pessoas chegou diante do pastor e falou: pastor, o que eu faço para batizar? Na igreja videira. Aí, aquela que está lá, ele explanou da seguinte forma, ele falou: eu estou acabando com esse relacionamento, ela diz, que é pecaminoso e não agrada a Deus. Eu quero mudar a minha vida. Sabe por quê? Porque ela viu a verdade. Ela foi recebida na comunhão porque nós não rejeitamos o pecador. Nós não rejeitamos, mas nós explanamos a palavra de Deus. Nós explanamos por causa desse relativismo. E este impacto que o relativismo dá na fé cristã, há muitos crentes que balançam. Porque ele veio recheado de questões filosóficas. E questões filosóficas, elas não suplantam a palavra de Deus. Não tem espaço na palavra de Deus questões filosóficas. Paulo, pegando no Areópago, ele antes olhou a cultura religiosa daquele povo e viu um espaço vazio e dedicado ao Deus desconhecido. Porque o Deus que nós servimos, o mundo não conhece. Você sabia disso? Não conhece. O Deus desconhecido, de modo pejorativo, ele é deflagrado nas festas que nós vimos passar na semana que passou, que o mundo festeja, de modo horrendo e humilhante. Porque ali é uma luta com hostes demoníacas e querem trazer este flagelo. Mas o mundo não conhece nem aquela pessoa que anda com um crucifixo, que não confessa Jesus como seu Salvador. Nem aquela pessoa que fala que é cristão, mas ele aceita confessar a vários demônios. Porque as religiões afrodescendentes, ela não predomina na religião cristã. Você sabia disso? Mesmo que ele fala que ali tem uma identidade cristã, não denomina, porque não é o mesmo Deus. Da mesma forma que no islamismo, ele fala que a mesma raiz, pode ser a mesma raiz abrâmica, mas não é o mesmo Deus. Nem os mormons, nem os testemunhos de Jeová, nem os adventistas. Por quê? Porque relativam a palavra de Deus. Então, este impacto, ele vai trazer para enfraquecer a fé e a convicção dos cristãos. Ao questionar a autoridade e a veracidade da Bíblia. Não me ofende, irmãos, se falar que a Bíblia não vale. Eu evangelizei, eu falo um pouquinho só de hebraico. Pouquinho. Hebraico moderno, coisinha pequena. Mas tem um rabino que ele fala muito, ele é dos Jardins, conversa. Um belo dia eu peguei numa oportunidade, conversando com ele ali sobre o cristianismo. E ele falou que Jesus não descendente de Davi. E eu falei em alguns textos. E quando eles falam de alguns textos, ele fala: os evangelhos não são uma fonte originária da palavra de Deus, tanto os evangelhos como as cartas. Por quê? Porque não foi recebido por Moisés. Ótimo, eu falei, tudo bem. Então vamos ficar só no Pentateuco, esquece os profetas e os livros
e os livros históricos, porque também Moisés não recebeu. Vou ficar só no Pentateuco. Aí ele não tem sustentação, porque todo o Talmud está repleto de interpretações rabínicas, não da palavra de Deus. Então nós precisamos ter o quê? Não precisamos conhecer o hebraico profundamente, porque essa tradução é fiel. Você precisa conhecer a palavra de Deus, estudar para vencer o relativismo. Você precisa estudar a palavra de Deus. E acontece o quê? Começa a se perder a vontade de ler a palavra de Deus. Precisa conhecer a palavra de Deus. Então nós precisamos ter. E qual é a resposta cristã para o relativismo? Encoraje a congregação a afirmar na verdade absoluta da palavra de Deus, conforme apresentado na Bíblia. Sua verdade é escudo e broquel. Salmo 91, versículo 4, parte B. Soeram. E broquel não é aquela ponteira que bate na pedra, não. Broquel é um escudo pequeno. Ele fala 2 vezes de escudo, porque ele está dizendo de fidelidade. Se você conhece a palavra de Deus, Deus é fiel contigo. Ele te protege. Ele é escudo. Ele é escudo, ele é broquel. E aquele escudo pequeno que fica à mão do guerreiro, ele protege daquelas lanças bem mais próximas. Ele consegue, porque ele fica aqui no cotovelozinho e coloca, esse é broquel. Então nós temos. Então o que precisamos? Conhecer a palavra de Deus. Qual é outro aspecto? Testemunho fiel e verdadeiro. Testemunho, o crente tem que ter testemunho. E ter testemunho é sofrimento, irmão. Porque você na hora, eu sou sanguíneo, irmão, eu tenho dificuldade. Eu sou sanguíneo, na verdade eu sou colérico. Eu tenho dificuldade. Eu tenho. Falou, veio na boca, irmão. Eu tenho dificuldade. E é sofrimento, irmão, para nós. E a gente precisa ter este testemunho. Porque viver a verdade nesse mundo relativado, que dá a condição não ser abalado por nada. Nada pode te remover do seu lugar. Nada pode demover. Nada pode tirar você da sua condição. Nada pode. Nós temos prova, irmãos, momentos difíceis, mas você está lá como uma estaca fincada no chão, que não move, porque a verdade absoluta está no teu coração. Porque quando nós assim dizemos que os montes não se abalam, a estrutura mantém-se firme, nós, está falando de nós, personificando a sua pessoa. Nada vai acontecer, porque há uma promessa na tua vida. E nós precisamos fazer isso. E nós precisamos ter este aspecto de reconciliação de maneira amorosa e relevante. O primeiro aspecto é que o crente não pode estar na roda de escarnecedores. Não se deter no caminho dos pecadores. Não andar segundo o conselho dos ímpios. Aí nós vamos na oração sacerdotal em João capítulo 14. João capítulo 14, a pessoa fala assim, hein? Eu vou te dizer, a pessoa, meu casamento não é de Jesus. Eu falei, olha, foi feito aonde, seu casamento? Seu casamento foi feito aonde?
ah não, meu casamento é do mundo, mas o Senhor, na oração sacerdotal no capítulo 14, Ele nos diz, não tireis do mundo. Nós estamos no mundo, nós precisamos comer, nós precisamos trabalhar, nós estamos no mundo, nós precisamos andar, se locomover, nos transportar, mas nós temos que saber como andar no mundo. Se o casamento está ruim, há uma forma de resolver. A palavra de Deus consegue. A palavra de Deus consegue e conserta. Nós precisamos ter essa oportunidade. Então, Salmo 1, versículo 1 e 2. Nós precisamos ter. Outro aspecto, irmão, que essa sociedade pós-moderna nos dá, é o individualismo. E a nossa necessidade de comunidade. E o fenômeno do individualismo que a sociedade pós-moderna dá, há uma necessidade da exacerbação do eu. É o maior inimigo do homem, não é Satanás. Você sabia disso? Você sabia disso? Satanás não te incomoda mais, não, porque ele está amarrado. Jesus amarrou o valente no sentido da ação contra o crente. Mas o pior de tudo é a carne humana, é o eu. Porque quando o Senhor tirou o povo do Egito, e o maior inimigo do povo do Egito era quem? Era quem? No Egito, quem era o pior inimigo do povo? Era Faraó. Mas Faraó ficou nas águas. Mas quando ele chegou no Monte Sinai, o povo descobriu que o maior inimigo, quando Deus entregou a lei, era a carne. É o maior inimigo do homem, é a carne. Esta é a preocupação. E hoje a sociedade pós-moderna, ela nos leva ao individualismo. Eu sou melhor, eu sou bom. Então, a valorização, isso desde a sociedade moderna, quando deu mais ênfase no homem, no pensamento do homem, na razão do homem, e não na palavra de Deus, e começou a difundir algumas passagens como dogmáticas da palavra, e começou a conflitar a verdade absoluta. Na sociedade pós-moderna, nós temos uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque a pessoa não quer ler a Bíblia, não quer conhecer a verdade da palavra de Deus, não quer conhecer os mandamentos de Deus, porque se nós servimos a Deus, nós precisamos conhecer o que Deus quer, porque se nós quiséssemos apresentar um culto a Deus, até o culto, ele tem que ser na formalidade, como Deus quer, não é do seu jeito. Para adorar a Deus, foi da mesma forma que Moisés, quando se aproximou daquela sarça que o fogo ardendo consumia, quando ele foi chegando, o Senhor falou: Moisés, Moisés, tira a tua sandália dos teus pés, que este lugar é santo. Então não é da minha forma, não é eu fazer a maior ornamentação para Deus, não, é o meu coração contrito e aquebrantado diante de Deus. Então o fenômeno, eu tenho que quebrar, eu tenho que me quebrar, eu tenho que quebrar este individualismo que quer falar mais alto. E a sociedade pós-moderna, ela vai se exacerbar nesse individualismo. Então, esta é a preocupação, esta é a condição que nós precisamos ter. Então, a busca excessiva do eu vai te levar ao quê? Ao isolamento. Se você busca somente o teu eu, você vai se isolar. Ninguém vai querer ficar perto de você. E esse isolamento,
ele vai fragmentar a sua vida. Então hoje nós temos muito desigrejados por causa disso, por causa que ele pensa que as coisas têm que ser feitas da forma dele. Eu acho errado que o pastor pregou essa passagem. Ele não olha a casa dele, ele está pregando para ele, para a casa dele e para você. Porque essa excelência que nós temos da sabedoria e da graça de Deus, eles estão depositados em vasos de barros. Eu sou de barro, eu tenho defeito, eu tenho dificuldade, mas eu não arredo o pé da palavra de Deus. Eu não arredo o pé, eu preciso dela. E eu preciso viver em comunhão para que o meu erro aflore e eu conserte. Se você está sozinho, ninguém vai dizer que você está errado. Ninguém vai dizer. Você vai para o inferno com o seu erro, com o seu erro. Se você está na congregação, você vai aprender a conviver. Porque nós vamos caminhando e nos perdoando. Aleluia! A comunhão do Senhor vai nos dando vitória. A graça do Senhor vai nos enchendo. Nós vamos começar a nos reconduzir diante da palavra de Deus. E o individualismo é importante para quebrar isto. Porque isso é uma doutrina de Satanás. Satanás está por trás disso. Então, esse é um desafio que o cristão precisa enfrentar. E é difícil, irmãos. Quando Jesus estava com seus discípulos, 12, não os 70, mas os 12, havia muito individualismo. Um querendo ser maior do que o outro. Havia muito porfia. E Jesus não questionou, deixou eles andarem. Por quê? Porque andando, eles vão começando a conhecer o poder de Deus. Pedro, quando viu Jesus realizar milagre, ele simplesmente falou: não chega perto de mim que eu sou pecador. Eles começaram a conhecer e eles entenderam, porque quanto mais nós temos entendimento da palavra de Deus, menor nós somos. Menor nós somos. Mas a da honra quem tem honra. Reconhecer os obreiros da casa de Deus é uma obrigação que a igreja precisa, os membros têm que ter. Não é exibicionismo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, essa resposta, o que nós precisamos? Encorajar a congregação a redescobrir a importância da comunidade, do amor fraternal dentro da igreja. Sabe por quê? Jesus vem buscar uma igreja. Não vai buscar quem está lá fora da comunhão da igreja. Não vai buscar, irmão. Não vai buscar. Mas a pessoa está cheia do seu eu e acha que esse entendimento é teológico. Não é. É equívoco. Jesus vai buscar quem está em comunhão com a igreja. Tá? Ela precisa. O arrebatamento é coletivo, será coletivo. Não vai ser um ali e outro aqui, mas vai ser no mesmo momento. E uma coisa interessante, tão perfeito, que ele vai buscar só os salvos. E há uma preocupação tamanha sobre isto que Jesus adverte. Porque virá como um ladrão na noite. Não quer dizer que ele seja ladrão, mas vai ver quando todos estão dormindo, calmos, tranquilos, na mesma forma que aconteceu nos tempos de Noé. O dilúvio chegou e acabou. Então,
O que nós precisamos também, contra esse individualismo, é destacar a necessidade de construir relacionamentos fortes e autênticos. E autênticos. Relacionamentos fortes e autênticos. Então nós somos seletivos. Nós somos seletivos, irmãos. Você sabia disso? Aquela amizade que você tinha com aquela pessoa que é mudana antes da conversão, eu sinto muito, mas não pode ser a mesma amizade. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Não tem mais como ser. Porque você não pode servir a dois senhores. Não tem como. Não tem como ser. Você precisa, ou ele está do seu lado, você tenta evangelizar, ou então ele vai passar, você só vai cumprimentar. Eu tenho isso, irmão. Na minha juventude, aquele pessoal que saía comigo para paquerar, né? Hoje, tudo bem, como é que vai? Não era crente. Não paro para conversar, para perguntar como é que é isso, como é que é aquilo, como vai. Só oro e peço ao Senhor para salvar. Falo do testemunho, mas não tem como. Eu preciso construir um relacionamento forte e autêntico, baseado no amor e na reconciliação. Então, o relacionamento que eu proponho e que a Bíblia nos propõe é este relacionamento, é esta convivência, não o individualismo. Não individualismo. Eu choro com os que choram e me alegro com os que se alegram. Eu oro no culto em ação de graça pela tua vitória. E eu oro no momento de que você pede a oração. Este é um relacionamento. Este é o relacionamento que nós queremos. Então, esta resposta eu tenho. Então, eu tendo explorado os desafios do relativismo e do individualismo, que são a propulsão da sociedade pós-moderna, agora vamos considerar outro grande obstáculo: a secularização e a desconexão espiritual. A secularização, ela está apagando altares. Ela está fazendo com que altares que foram dedicados ao Senhor sejam expelidos. Você sabia? E o que é secularização? Secularização é a tendência de afastar a sociedade dos valores e práticas religiosas e focar em aspectos materialistas e temporais. É isto. Nós estamos aqui na igreja para quê? Para adorar o Senhor. Nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor e nós estamos aqui em nome dEle, cultuando o nome do Senhor. Esta é a percepção. A igreja, ela não pode ser transformada numa sociedade religiosa, filantrópica, educacional e recreativa. Não foi para este propósito que a igreja do Senhor foi constituída. A igreja do Senhor foi para ser oráculo, para propagar a palavra de Deus, a vida santa no altar, uma vida de oração e a exposição da palavra de Deus. Ela não foi feita para isto. Então a secularização, ela pode destronar muitos altares. É a mesma circunstância que acontece quando o Senhor avisou as 7 igrejas da Ásia Menor.
ele vai tirar o castiçal. Ele tira o castiçal. Porque o propósito dele não foi para a secularização, foi para que nós possamos ter uma vida santa. E a vida santa do Senhor não é um estereótipo, não é um estereótipo, não é uma rotulagem, não é uma aparência, não é isto que vai dizer, eu estou bonito de terno, que homem santo, não é isto. Mesmo que nós trajamos pelos bons costumes, mas uma vida santa do Senhor, ela começa pelo seu interior. Ele é um reflexo do seu interior. É um altar aceso, porque os seus modos operantes, a sua vivência demonstra que você não é secularizado. E quem não é secularizado não aponta, ele mostra, ele vive. Ele não é igual aquele publicano e o fariseu, não sou igual a este, Senhor, eu dou isso, eu dou aquilo. Ele está expondo o seu estereótipo. Mas o publicano está só pedindo misericórdia, 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 e ele recebe a bênção. Então observa só esta condição. Então o que tem se posicionado e sentencificado nessa sociedade pós-moderna, resultando em quê? Na diminuição da influência da religião na vida pública e privada. Hoje as pessoas questionam-se. E quais são os fatores que contribuem a esta secularização? O desenvolvimento do conhecimento humano pode muitas das vezes afastar-se do Senhor. Acaba de não querer depender-se do Senhor. Sabiam disso? Deus não proibiu de você ser um profundo conhecedor das coisas. Muito pelo contrário. Ele advertiu até Daniel, quando o conhecimento crescer mais. Hoje, quem um dia, na nossa infância, poderia dizer que do celular eu consigo falar com uma pessoa que está em outro país? Eu mandar uma mensagem instantânea, a pessoa receber. Quem diria isso, irmão? Mas isso não pode afastarmos nós da presença do Senhor. Então, o que nós precisamos entender é que toda esta ciência que está, esse desenvolvimento, eles têm que ser para quê? Para a glória do Senhor. Ele tem que contribuir para a glória do Senhor. Então, nós precisamos discutir fatores históricos e culturais que contribuíram para o crescimento. Muitos destas contribuições que influenciaram a secularização foram o iluminismo, a revolução industrial e o avanço científico e tecnológico. Nós temos que fazer com que esse desenvolvimento ele seja para a glória do Senhor, porque quem dá o crescimento é o Senhor. O Senhor prometeu para Israel, na terra prometida, que cada casa teria uma figueira e uma fonte de água. É promessa do Senhor, porque nós vivemos no reino e o Senhor prometeu para nós esta condição. Nós não mendigamos o pão, nem a descendência passa fome. Porque é uma promessa do Senhor, Deus cuida de nós. Essa dependência, ela não é do meu conhecimento, não é da minha estética, não é do meu poder aquisitivo. Ele vem unicamente do céu aberto, que o Senhor derrama a tua bênção. A chuva seródia e temporã cai na sua lavoura, cai na sua casa, cai diretamente, porque o Senhor cuida de nós.
Então esta globalização, ela faz com que esta secularização ela seja expandida. E nós precisamos entender, e nós temos que frear isto, dizendo: a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem quem você quer, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa consequência da secularização, ela vai trazer uma desconexão espiritual. E o que aconteceu com Israel no período do reinado, a partir de Salomão, Roboão, e a partir dos outros reis que sucederam, tanto na divisão do reino do norte e do sul, foi consequência dessa secularização. Por quê? Porque o Senhor havia determinado para não misturar com o povo, mas eles começaram a se misturar com o povo, e os costumes daquele povo influenciaram e fizeram com que eles não reconhecessem mais a Deus. Quando aconteceu em Acabe com Elias, o profeta, foi por causa desta secularização, e Deus mostrou quem é o Deus verdadeiro. Então esta preocupação nós precisamos ter, porque há uma desconexão espiritual, e se bobear vai se apostatar da fé, e esta é uma preocupação. Então precisamos ter esta preocupação. E qual o impacto? Há um afastamento da espiritualidade, das práticas e dos valores espirituais. Não há tempo mais para dedicar-se ao Senhor. A pessoa está desempregada todo dia no templo, todo dia no templo, toda a consagração, está no jejum, está na oração, está na consagração, ganhou o emprego, daqui a pouco vai esquecendo de Deus, vai esquecendo de Deus. O prêmio que Deus faz acontecer, ele começa a esquecer. Então é uma preocupação. O salmista Davi, no Salmo 23, versículo 1, diz: o Senhor é o meu nada, nada, não tem uma conjunção adjetiva, e nada, não. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele confia em quem? Deus. Ele confia em Deus. Então Abacuque, ele fala: olha, pode faltar tudo, mas ainda ele faz menção a quem? A Deus. Porque Deus não é a última instância para recorrer, não. Como a mulher do fluxo de sangue, ela precisou esgotar toda a sua riqueza para receber a cura, até que então não tinha mais nada, ela procurou a Cristo. Então o crente sabe o que deve fazer, não permitir que a secularização envolva. Eu preciso de Deus. Então esta condição que nós precisamos. O rico insensato em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21, a produção dele daquele ano foi maior. Ele falou: vou quebrar todos os meus silos, meus depósitos, fazer maior, porque eu sou um homem abastado. Mas o que o Senhor falou? Hoje requereram a sua alma, e não tem nada para apresentar. Então observa só que essa desconexão espiritual pode levar a uma sensação de vazio, insatisfação, mesmo quando se alcança objetivos materiais, irmãos.
Nós precisamos, irmão, restauração da espiritualidade, e nós temos a seguinte compreensão para encerrar, irmãos. Tendo compreendido a essência do ministério da reconciliação e enfrentando os desafios da pós-modernidade, somos chamados a refletir sobre como podemos, na prática, ser embaixadores eficazes desta mensagem em nosso mundo contemporâneo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Eu consegui chegar até a conclusão, irmão, que é o resumo de tudo. Mas é importante entender como a sociedade pós-moderna, ela está influenciando em demasia a igreja do Senhor. Cuidado, porque uma coisa nós sabemos, irmão, a igreja do Senhor, ela ainda permanece perene, firme, mas há muitas pessoas que estão achando que estão nesta igreja e não estão. Vem no culto, tem carteira de membro, participa das atividades, não falta o evangelismo, mas não faz parte desta igreja. Cuidado, porque é um assunto pernicioso, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.